Bom dia a todos. Então, aqueles que estão na casa pela primeira vez, ou que pela primeira vez vai me ouvir falar, sejam todos bem-vindos. Eu gosto sempre de me apresentar porque estou médico, né? Então, na atual profissão de profissional da saúde, espírita é uma responsabilidade muito grande trazer uma abordagem do binômio saúde e doença que pode auxiliar e auxilia a gente a enfrentar melhor e entender melhor aquilo que nos acontece, né? Como sempre, estou aqui na posição do aluno que vem na frente apresentar trabalho, né? Já fica o convite para aqueles que estão iniciando na casa ou mesmo com vontade de estudar. Eu e a Leia somos os instrutores do primeiro ano, a partir do dia 4, né? 4 ou 5? Dia 5 começa, então, o primeiro ano de estudo, de uma jornada aí de conhecimento que dura 5 anos. Então, todos estão convidados a vir nas segundas-feiras, a dona Isaura vai falar no final, mas nas segundas-feiras, às 20 horas, para a gente começar a estudar. Porque é estudando que a gente vai conseguir fazer essa junção da ciência com os ensinamentos do Consolador Prometido, que tanto nos consolam, tanto nos iluminam e tanto nos norteiam na nossa vida. Então, como desafio do primeiro do mês aí de janeiro em que estamos, eu trago novamente a questão do binômio saúde e doença na ótica médico-espírita, para que auxilie a gente. Aposto que no mês passado, na virada do ano, né, no símbolo da passagem do ano, todos fizeram as promessas, todos fizeram aqueles propósitos, reviram suas vidas, viam aonde precisava melhorar, né? Isso nada mais é do que um momento de autoconhecimento, né? Tirando a parte que vai falar, jogou na Mega Sena, ficou frustrado porque não acertou nenhum número, mas realmente o maior prêmio que temos é a da consciência desperta, da gente estar no mundo atento àquilo que nos acontece, tirando as lições daquilo que nos acontece, para um dia a gente vir numa casa espírita ou passar por um momento de dificuldade e dizer: abençoada a dor que me chega, que me ajuda a despertar e reorganizar o caminho. A doutrina espírita ela é muito multicultural, né? Quando a gente vai ler os textos, vem lá umas palavras bonitas, né? Até Divaldo, o espírito, acho que é o Viana de Carvalho, falou para ele: compre um dicionário, né? Porque você começa a ler muitas palavras, e aí veio um que fala que a dor e a doença é o aguilhão que desperta a gente. Vocês sabem o que é aguilhão? Eu fui ver no dicionário. Aguilhão é aquela lança, é uma lança de madeira que na ponta tem um ferro que é usado para o boi, né? Você fazer tocar o boi, um ferro, né? Um ferrão. Então, é justamente quando a gente vai conseguir enxergar a dor que nos chega, a doença como nos chega, como um despertamento, de falar: opa, espera aí, se essa doença chegou, o que ela está querendo me dizer? De que maneira eu contribuí para que ela chegasse e de que forma eu vou entender isso numa visão de um Pai misericordioso que ama a todos nós, mas por que temos o sofrimento? Então, muito do que a gente vai falar hoje aqui, ele vem desse livro Cartas a Dr. Bezerra de Menezes, em que estudantes de medicina e médicos fizeram cartas para o Dr. Bezerra, questionando realmente, assim, abra seu coração, e ele veio, respondeu e vem com muito conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa temática no objetivo mesmo de que a gente saia aqui reavaliando a nossa vida, reavaliando aí as oportunidades que temos, não são só as oportunidades, vamos dizer assim, boas, mas que a gente comece a pensar. A dor, sim, é uma bênção, né? Num primeiro momento, fala: que isso, André, você está doido, né? Mas se eu venho, começo a estudar, começo a entender as leis divinas, entendo que essa aqui é uma de milhares de experiências que temos, sim, essa dor é uma bênção, porque é o início de uma reparação que abre
para aquele que já tem a consciência desperta e agradece a oportunidade de estar aqui. Quando a gente estuda os princípios da doutrina, vai estudar a reencarnação, a imortalidade da alma, Deus com suas leis perfeitas e divinas, a gente começa a entender que sim, muito do que nos acontece é nossa responsabilidade, né? Se não tudo o que nos acontece. Então a gente começa a sair de uma posição de apenas reclamar, mas de uma posição também pautada numa fé firme, que vai nos ajudar na vontade, né, no esforço da gente querer mudar. Então vamos lá. Que eu estava enrolando, gente, porque a Dona Isaura não tinha chegado ainda, viu? Por isso que eu estava fazendo essa introdução. Bom dia, chegou, né? Então vamos lá. E lembrando também que os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Então eu agradeço também a oportunidade de anualmente vir aqui e renovar os meus votos como médico espírita na responsabilidade que tenho, e sou muito grato pela espiritualidade em todo o zelo que tem para comigo e com essa casa. Então a gente vai falar aqui da saúde e doença, uma abordagem ampliada. Então, como eu citei, nesse livro aqui, Carta ao Dr. Bezerra de Menezes, o livro Pensamento e Vida, que tem também um trecho que fala sobre o adoecimento. Só para a gente resgatar, por que a gente chegou até aqui na medicina do jeito que estamos, né? Porque quando se fala, né, nossa, que legal, um médico que tem uma visão um pouquinho ampliada, né? Mas será que hoje na academia, onde a formação médica, ela tem esse olhar ampliado? Com a graça de Deus está chegando esse momento, né? No passado, quando a gente vai olhar a linha do tempo, a saúde e doença, ela estava muito relacionada à questão mesmo de um ser humano integral, tinha toda uma questão de um misticismo, a que a gente vai ver aqui, os essênios, os egípcios, os caldeus, os hebreus, tinha inicialmente aquela questão que a doença que chega é porque é um castigo divino. Se estou passando isso é porque é um castigo de Deus. Então, naquela época, a gente tinha ainda, né, vamos pegar o gancho aqui da primeira revelação, né, a lei mosaica, a gente estávamos numa situação em que não entendíamos Deus, né? Não entendíamos a concepção que temos hoje de um Pai amoroso, né? De uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E em 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina na Grécia, que foi e é um espírito que ajudou a trazer esse conhecimento à Terra, ele tinha já postulados que falavam que as doenças elas obedeciam ao desregramento de leis naturais, né? Existe uma relação mente-corpo, onde o desequilíbrio dessa mente-corpo, através de humores que ele falava, né? Desequilibra isso, e que a busca da saúde está realmente em fazer essa integração mente-corpo, né? E ele já dizia que a função do médico era curar às vezes, ajudar com frequência e consolar sempre. 400 anos antes de Cristo. Depois Galeno vem, em 129 a 210 depois de Cristo, reforçando um pouco e resgatando esses conhecimentos, né? Nessa época não se sabia a etiologia da doença, não se podia estudar os corpos, violando os corpos, então as doenças eram pautadas. Quem já fica o convite para quem quiser assistir um filme que gosta disso, chama O Físico. Vai falar muito dessa época, que como era os postulados. Muito da medicina que se tinha era do conhecimento da medicina oriental. Depois a Idade Média, né, em 476, a Idade Média, né, a gente vai falar que realmente foi um período das trevas, onde realmente o conhecimento, tudo acaba sendo levado, separa essa questão da alma, da religião. Então, se você está passando por isso, é porque você precisa pagar. Então, fez toda essa questão, consolidou essa divisão
da saúde, da doença, do ser humano integral. Posteriormente, Paracelsus, em 1493 a 1541, então, vamos pensar aí, já mais recente, resgata esses conhecimentos hipocráticos. Vesalius, então, em 1514, já tem nessa época, então, já pode estudar os cadáveres, vai buscar, então, a etiologia, o que está acontecendo e o que isso contribuiu. Bom, a partir do momento que eu consigo investigar um corpo, olho, e vejo que aquele órgão está danificado, então começou-se a pensar, bom, se a pessoa está doente, é porque esse órgão aqui está doente e pode ter alguma relação. Então, isso traz um conhecimento em que Descartes ele vai acabar, em 1596 a 1650, a criar o seu famoso modelo cartesiano, onde compara o corpo humano como uma máquina. E a máquina, em pleno funcionamento, com suas peças bem funcionantes, sinônimo de saúde, máquina com peças com defeito é igual a doença. Porém, a gente sabe, e não olhava essa dimensão da alma, né, do espírito, da mente, nada disso. Era simplesmente a questão material. Então, doença é igual a órgão doente, ponto final. Então, não se discutia essa questão de qual a influência do pensamento, qual a influência do comportamento da pessoa em relação à doença, né? Posteriormente, tem, então, em 1822, Louis Pasteur, e com o avanço da microbiologia, chega-se, então, à identificação de micro-organismos, então, passa-se a saber que certas doenças são relacionadas a certos micro-organismos, busca, então, uma etiologia, né? A gente começa a entender o porquê de doenças infecciosas, até que... Então, eu quis trazer essa linha do tempo para falar o quê? Antigamente, e pegando a ciência oriental, mente, corpo, alma, estava tudo fundido, vem o paradigma materialista, fragmenta, separa, e agora a gente está começando a ter um resgate. Então, quando a gente fala agora as palavras bonitas do meio corporativo, de governança, da medicina, a gente começa a voltar a falar em cuidado centrado no paciente. É importante saber o que o anésio gosta, quais são as crenças do anésio, quais são a rotina do anésio dentro de um órgão que está lá, de um doente. Então, não é simplesmente um fígado que chega no consultório do médico, um olho que chega no consultório do médico, é uma pessoa com essa doença. Então, a medicina agora tem buscado, né, incipientemente, pequenininho, passo a passos, né, pequenos, mas um movimento agora que também resgata a questão da humanização, né, da questão do acolhimento. Então, estamos chegando nesse momento e que a abençoada doutrina também nos traz esses conhecimentos. Então, também no meio espírita e em outras vertentes, né, religiosas, tem se falado muito da questão da espiritualidade, da religiosidade, e a gente tem a vantagem, né, o maior compêndio médico espírita que a gente tem é a série de André Luiz. Quando a gente vai ler desde do Nosso Lar até A Vida Continua, tem um tratado de medicina escondido ali que a gente ainda nem consegue muitas vezes interpretar e trazer. Mas a ciência, ela vem chegando num ponto em que a gente já está começando a fazer esse link. Eu gosto de citar isso, porque quando eu falo isso, as pessoas falam, André, você está viajando, né? Já saiu publicado numa revista de alto impacto de neuroendocrinologia, mostrando tudo aquilo que o André Luiz falava na década de 40 sobre a glândula pineal, a melatonina, que não falava daquele nome naquela época, mas o hormônio responsável por isso, a medicina hoje já descobriu a função e esse autor consegue fazer esse paralelo. Ó, isso que a ciência fala que é isso, André Luiz falava dessa maneira. Então, para dizer o quanto a gente já tem hoje um acervo rico de conhecimento e que isso vai levar ao profissional da saúde do futuro a levar essa dimensão em relevância, né? Vai chegar, eu vou no médico
com uma pereba, o médico vai falar assim: o que está acontecendo com os seus pensamentos? O que está te incomodando? Não é simplesmente te dar um antialérgico e falar, próximo. Vocês sabiam? Aí eu falo, viu, gente? Quem me conhece sabe que eu falo, vou puxando um assunto no outro, né? Quando eu vejo, já deu 11 horas. Mas quando a gente vai estudar os centros de força, vocês já viram aquela expressão? O que a boca cala, o corpo fala. Quando a gente vai estudar nos congressos médicos espíritas, e isso é uma questão ainda muito interessante e está no início, centro de força laríngeo e cardíaco e o gástrico tem relação com as emoções. Aquilo que eu não falo, ou aquilo que eu não externo, aquilo que o sapo que eu engulo, aquilo que eu resolvo deixar para trás, uma das primeiras coisas que o corpo faz são lesões de pele. Então já tem muito relacionamento. Tanto é que pessoas que têm lesões crônicas de pele, um dos exemplos, né, é a psoríase, precisa fazer o olhar dos pensamentos e do sentimento dessa pessoa. Porque um dos gatilhos é batata. Quem está estressado e tem psoríase, bum, dá aquela crise, né? E aí talvez a medicina tradicional, que nós não vamos abrir mão dela, vai dar um imunossupressor, vai dar um remédio para acalmar o sistema imunológico, mas é a causa, né? Em que momento alguém vai perguntar, Anésio, o que está acontecendo? O que a Isaura está fazendo com você que está te deixando desse jeito? Né? Ou o que você está deixando de fazer para a Isaura que te está deixando dessa maneira? Agora vocês gostaram, hein? Isso aí. Então vamos lá. Então eu sempre trago a definição, então lá em 1946, depois revisitada na década de 80, a Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então o ser humano integral, saudável, ele vai ter esse completo bem-estar. Vamos, filho. Espera aí. Opa. Esse completo bem-estar aqui, social, então físico, emocional, espiritual, intelectual. Então a saúde, ela não é só não ter a doença. O meu colesterol está bom, estou saudável. Não. Como é que está as suas relações com a família? Como é que está a sua relação com a sogra? Com aquele cunhado que você não convida para ir na sua casa faz 2 anos, porque só de pensar nele dá arrepio, né? E você já bloqueou ele nas redes sociais para ele não ver o que você faz, né? O corpo físico, como que está cuidando do corpo físico, da ferramenta divina que Deus nos emprestou para vir aqui, para nos ajudar a evoluir? Como é que estão minhas emoções? Como é que está o pilar espiritual? Como é que está o pilar intelectual? E a perfeita, como o Emmanuel vai falar, que é o slide seguinte, a perfeita harmonia da alma. Como que está esse equilíbrio? É fácil equilibrar isso? Tem alguém que se considera saudável aqui, nesse conceito ampliado? É muito difícil. Mas não é impossível. E o nosso papel é o esforço, né, e a vontade de querer buscar. Não vai ser tudo de uma vez, mas você vai arrumando uma caixinha por vez. E vai ter momento que vai cambalear. Mas aí é onde o nosso conhecimento e a nossa fé vai nos ajudar a entender. Opa, peraí, aconteceu isso aqui, por que eu fiz isso? Olha o instinto, né? A gente tem que lembrar. A gente vem de um crescente em evolução, onde a gente vai ter o instinto, o desejo e a vontade. A grande maioria ainda está no instinto e no desejo, né? A vontade de fazer diferente, a vontade de mudar, ainda está pequenininho, né? Mas é o famoso grão de mostarda que Jesus nos ensinou. Todos nós temos esse germe da perfectibilidade dentro da gente. Basta a gente querer. E aí, para querer, tem que estar com a consciência desperta. Tem que não estar no mundo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu preciso, peraí, quem conduz o carro da vida sou eu.
Eu preciso ter essa autonomia. E aí a gente traz, então, como eu já falei, a definição do Emmanuel, que daí ele fala, né? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Eu fui no médico, fiz todos os meus exames, está tudo bom. Até a vitamina D, ele quis que eu tomasse lá não sei quantas gotas por dia e já está bom, mas eu não me sinto saudável. Tem um trem aqui dentro ainda que, né, que de noite, quando eu deito um travesseiro, não estou tão bem. Então, é essa questão mesmo da perfeita harmonia da alma, né, para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção do qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, aqui nessa frase, Emmanuel nos traz que a doença ela é uma ferramenta de conquista da saúde. Não estamos preparados ainda para interpretar essa frase e ficar confortável, né? No planeta, na ordem dos planetas que estamos, né? De provas e expiações, a doença faz parte. A vantagem é que quando a gente estuda, é que o próximo passo a gente vai ter uma pausa, né? Que no mundo de regeneração, as doenças já não são mais tão necessárias como ainda no nosso planeta, né? Mas eu posso começar agora o mundo de regeneração, através dos meus atos, das minhas escolhas, das minhas atitudes, e entendendo que está tudo bem, é da lei, está tudo sob controle, né? Como o seu Anésio falou aqui, o nosso amigo incondicional de todas as horas sabe de tudo que a gente precisa e basta a gente se conectar com eles. E num momento de dificuldade onde a dor nos assalta, é a oração, né, e essa conexão com o alto que vai nos fortalecer. Então, como paciente, eu vou orar e vou pedir resignação, força, né, para que eu passe por essa dificuldade. E também, já fica aí a dica, reze pelo seu médico, reze pelo seu profissional de saúde, para que ele seja iluminado, para que encontre o diagnóstico, para que ele seja intuído, né? Quantos livros a gente não tem, que a gente lê, quão seriam fantásticos se os médicos, antes de entrar num centro cirúrgico, antes de entrar no seu consultório, pedisse a Deus e aos seus espíritos protetores a bênção da iluminação, para que conseguisse, né, aceitar. Vamos pegar o exemplo. A Perla tem o anjo da guarda dela, eu tenho o meu anjo da guarda. Se os nossos anjos da guarda se conversar, né, através do meu pedido, Senhor, que ao atender o próximo paciente eu consiga captar aquilo que ele necessita, ajudar, né, entender a sua dor. Os anjos da guarda ali, ó, já estão ali, ó, ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Se eu estou ligado com o meu, ele só fala assim, ó, pergunta isso aqui, ó. Você fala, nossa, da onde saiu essa? É isso. Então é a gente começar a ampliar a nossa visão. E aí eu trouxe uma imagem da internet que vai mostrar para a gente esse equilíbrio ou desequilíbrio. Se a gente pegar dentro daquele, né, as dimensões, e a gente colocar aqui espiritualidade, vida social, trabalho, vai ter um monte de vasinho. Vai ter o vasinho da sogra, vai ter o vasinho do parente problema, vai ter o vasinho do chefe, do ambiente de trabalho. Como que eu estou olhando para esses vasinhos? Qual está sendo a minha disposição de ir lá e adubar, rever a terra, tirar a erva daninha, tirar o pulgão daquele vasinho, às vezes, que está precisando, né, de um cuidado maior. Então, é nesse contexto, né, eu quero que vocês saiam daqui com essa figura, para que o ano que vem, e antes até disso, todas essas dimensões já tenham começado a florescer. É necessário, muitas vezes, que esse solo tenha ficado sem nutrientes, passado por um período, né? Porque é da semente. A semente tem esse, né, se a gente olhar para a natureza, o ciclo é um período, às vezes, que precisa lá estar paradinho, mas eu estou pensando por que está parado,
volto, rego, vejo o que eu posso fazer para crescer melhor. Essa planta aqui que eu já parou de crescer, né? Num determinado momento, às vezes vai precisar colocar ali um esteio e dar uma amarradinha, porque eu sei que nesse ponto pode vir um vento, pode vir alguma coisa a mais. São metáforas, mas que se a gente parar para pensar, Joana chama isso, Joana de Ângeles, é a consciência desperta. A gente já está num nível de começar a olhar para os nossos problemas e, ao invés de só vir aqui na hora do passe e pedir para o problema ir embora, a gente mudar o pensamento e falar assim, problema, o que você está querendo me dizer? O que eu posso aprender com esse problema? Aonde está a raiz desse problema? Está no orgulho? Está na vaidade? Está ainda, né, em áreas que eu prefiro nem mexer, porque vai doer? Vai doer. Né? Vim aqui cavocar, às vezes vai ter que trocar a terra, às vezes vai ter que trocar o vaso, e não é tudo de uma vez. Se a gente olhar no olhar da imortalidade e no amor divino, ixi, gente, dá para montar uma floricultura, tá bom? Então, se a gente sabe que a saúde é a perfeita harmonia da alma, a doença é um processo de retificação que corrige os desvios da criatura, da lei divina, da lei de amor. Né? Então, toda vez que eu fujo do normal, vamos lembrar o significado da palavra pecado. Pecado é errar o alvo. Toda vez que eu peco, eu estou errando o alvo. Qual é o nosso alvo, guia e modelo da humanidade? Jesus. Então, para eu acertar o alvo, é voltar para os ensinamentos de Jesus, é voltar para a lei de amor, de justiça e caridade, é voltar a me conectar com o mais alto. Também gosto sempre de falar aqui, o Wi-Fi de Deus é infinito G, só que o nosso roteador está capenga. O sinal está fraco, mas não está fraco porque é de lá para cá, é daqui para cá. Então, a doença serve às vezes para a gente trocar o roteador, para ir lá e rever o que a gente está fazendo. Estou precisando aqui, na área do sentimento, eu preciso talvez colocar um ampliador de sinal. Né? E aí é um lembrete para corrigirmos o nosso modo de ser. É o aguilhão, é aquilo que vai lá e cutuca. Somente a transformação do espírito enfermo conduzirá à verdadeira cura. A medicina do futuro deverá ampliar o seu olhar em relação ao enfermo, enxergando-o como um ser integral, integrando a abordagem materialista com o diagnóstico das causas profundas da enfermidade, indicando ainda as terapêuticas complementares de acordo com a patologia. Olha o que está lá entre o céu e a terra, da psicografia de Chico com Emmanuel. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Ai! Então, meu médico tem que tirar do coração dele, mas meu médico não olha isso. Né? Mas calma, tudo a passos pequenos. Né? Então, faz a parte. E eu quis trazer aqui para a gente lembrar. Tudo vem do Espírito. Né? Então, André Luiz traz para a gente a questão, né, o corpo mental, que é o santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, extremamente porosa e plástica. Então, o espírito pensa, corpo mental reflete isso para o perispírito, duplo etéreo e corpo físico. Então, isso aqui é uma via de mão dupla. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vivifico, inunda todos esses corpos até chegar à minha célula. A tristeza que eu sinto nesse momento banha cada célula do meu organismo. A raiva que eu sinto nesse momento banha cada célula do meu organismo. Imagine uma célula programada para se dividir certinho, sendo banhada por neurotransmissores e substâncias químicas que vieram da raiva, do ódio,
né, do rancor, ela não vai se dividir corretamente. E divisão, eu sempre falo isso aqui, célula que não se divide corretamente, cresce diferente e desordenadamente, leia-se o câncer ou outras doenças, né? Então, a gente precisa começar a entender que o nosso pensamento, ele comanda a nossa saúde. A maneira como eu enxergo as situações, a maneira como eu lido com o dia a dia, reflete na minha saúde. E a gente vai ver isso aqui. Quem gosta e vai estudar, o André Luiz vai dizer, inclusive em que áreas das células os nossos pensamentos eles vão agir. Eu tenho uma imagem também que é muito forte, mas o nosso pensamento ele funciona como dardos mentais para a nossa célula. Que dardo mental eu estou atirando nas minhas células na maioria do tempo, né? Quando chega aquele WhatsApp daquela pessoa que você não gosta, quando você vê uma notícia que você não gosta, né? Ou quando alguém te faz algo e você, a maneira como a gente reage. Vamos lembrar, instinto, desejo, vontade. A gente ainda está muito aqui no instinto, mas a gente tem a capacidade de começar a ver, né? Dr. Bezerra de Menezes, isso aqui, ó, gente, é o presente do dia. Imagina que Dr. Bezerra de Menezes já mandou uma receita do mundo espiritual falando assim, ó, quer ser saudável? Quer ter a felicidade relativa possível no estágio em que estamos? Porque a gente já viu, né, estudando que as doenças fazem parte do nosso... Não tem como se blindar disso, né? O que a gente tem é entender melhor o que nos acontece. Mas o Dr. Bezerra de Menezes mandou uma receita de como, então, conquistar essa saúde possível aqui. Higienização dos pensamentos. Cadê? Tem mais um aqui, ó. Uso contínuo, então, ó. Tá lá. Atenção, o dia todo, por favor... Tomar de hora em hora o comprimido da higienização dos pensamentos, respeito aos limites da lei, e aí quando a gente fala respeito aos limites da lei, a gente vai falar o respeito com o nosso corpo, o respeito com o outro, né, de uma forma ampliada, o exercício meticuloso do cuidado consigo, autoamor, gente, autoamor faz parte da nossa conquista da saúde. É muito bom fazer para o outro, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer para a gente também. Eu vou ser melhor fazendo para o outro, mas eu vou ser muito melhor se eu estiver bem, né? Então, a gente não, a síndrome de eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. A síndrome de Gabriela não nos pertence, a gente pode sim mudar, né? O respeito ao outro enquanto diferente, ao mesmo tempo irmão. Olha a indulgência lá da caridade, né? E a busca persistente do cumprimento da lei de amor. Gente, isso aqui está disponível para vocês, é só sair daqui, tá? Leva isso aí nas farmácias de manipulação, pede para lá manipular e é só sair tomando e está tudo certo. Não é fácil? Não é, né? Então, mas é isso. Então, pensamento é algo que é muito importante e é o que a gente tem que sair daqui também pensando em como eu posso mudar isso. Quis trazer também que então a medicina, né, já tem, começou aí esse movimento de entender que existe algo além da matéria, indiscutivelmente jamais, né, a gente vai deixar de ter o conhecimento e usar o conhecimento de toda a medicina convencional, né? Não se pode negar todas as conquistas nas áreas da prevenção, do diagnóstico, do tratamento, da promoção de saúde, mas será que a aplicabilidade desse conhecimento tem atendido aos pacientes enquanto um ser lá em todas as suas dimensões? E por que não acrescentar a espiritual? Então, a gente ainda trata só a doença, esquecendo do sofrimento e da pessoa que vem com aquela história. E digo mais, vem com as suas múltiplas encarnações e que não é simplesmente ali um fígado doente, né? A gente precisa entender muito mais.
A medicina complementar, então, já tem esse olhar, né? Tanto a acupuntura como a homeopatia, né? Eu acho... É triste ver os colegas, às vezes, tirando sarro da homeopatia. Isso aí não funciona. Não funciona no corpo físico, porque ela está atuando no corpo vital. Você não está, a longo prazo, quando a gente olha lá, a acupuntura, ela não está, tanto a acupuntura como, mas principalmente a homeopatia, como ela atua no fluido vital. Eu estou fazendo as coisas aqui porque eu estou lembrando dessa foto aqui, gente. Ela não está atuando aqui, ela está atuando aqui. Ela está harmonizando, a homeopatia harmoniza o corpo vital para que isso chegue melhor no corpo físico. A partir do momento que o corpo físico já tem a alteração, se resolve, e quando isso aqui estiver harmonizado, eu melhoro, eu deixo de ter. Né? Então, mas aí como as pessoas gostam de ver, né, cientificamente, aonde, em que parte que atua, mas quem tem prática com a homeopatia sabe o tanto que funciona. E tanto é que os médicos do início do século, Dr. Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, vários outros, sempre tendo a homeopatia. Hoje, nós já temos recursos em que a homeopatia ela entra como algo complementar junto, não é mais não tão necessário, porque nós evoluímos cientificamente e já tem, naquela época nem tinha vacina, não tinha os remédios que a gente tem hoje, mas a gente não pode esquecer dessa dimensão. Vamos lá que o tempo urge. Pesquisa sobre experiência de quase morte, interações corpo-mente, meio ambiente, a neurobiopsicoimunologia, muitos artigos já saindo. Eu quis trazer aqui, para quem quiser, aqui a versão em inglês, mas já tem em português. Então, o Dr. Alexander Moreira, que é um psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, é um grande espírito encarnado que tem essa função de divulgar e de quebrar um pouco o paradigma materialista. Ele fez uma pesquisa e trouxe num livro metodologicamente científico que já foi apresentado em diversas universidades do mundo, tanto no exterior como aqui no Brasil. Ele fez uma revisão bibliográfica de tudo o que tem a respeito da ciência após a morte. Então, de uma maneira científica. Não vai citar André Luiz, não vai citar o conhecimento que a gente tem aqui. Vai citar realmente fatos e dados científicos que falam realmente existe algo além e que a gente precisa entender. Né? Então, esse ano, o ano passado, realmente é um marco a publicação desse livro. Pesquisas e bases científicas, quando a gente vai ver nos últimos 20 anos, é notório o aumento das publicações relacionadas à saúde, espiritualidade e medicina e religiosidade. E, para finalizar, eu trago aqui, então, o texto que eu citei para vocês do Pensamento e Vida. Vocês conhecem o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel? Quem lê é fantástico, porque assim, eu gosto das fofocas do bastidor do mundo espiritual. Né? Isso aí que dá ibope, não é, dona Isaura? Então, no prefácio do livro, conta que, na época em que foi psicografado esse livro, o grupinho lá pediu para o plano espiritual, viu, vocês não têm nenhuma cartilha, nenhum roteiro que possa ajudar a gente a entender melhor e que seja mais fácil? Então, justamente, Emmanuel traz que o Pensamento e Vida, ele foi uma compilação de uma cartilha, olha isso, gente, de uma cartilha que se usa no plano espiritual, no preparo dos espíritos que vão reencarnar, para que eles lembrem de pontos principais da temática da nossa vivência. Então, a gente tem de presente esse livro, que cada tema é uma página, no máximo 2, que vai falar sobre saúde, enfermidade, amor, trabalho. Então, são temas e com uma coisa. Então, assim, se eles usam lá para estudar, para vir e voltar, a gente já estudou, não é verdade? Então, o que a gente precisa agora é retomar isso, tá bom? Então, quando vai falar lá de enfermidade,
Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Então, nem toda doença é resultado da mente. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre as doenças. Então, vai ter doença? Pode não ser de aspecto mental? Ok. Mas os dardos e o conteúdo do dardo mental que eu mando é escolha e esse não tem jeito. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Quão é rico quando a gente está trabalhando no hospital e você vê pacientes com as mesmas doenças em atitudes completamente diferentes. Tem aquele lá que está passando por um câncer, que está entregue, que está assim, numa posição de vítima, que não quer lutar, e aí, por outro lado, você tem aquele que sabe da dificuldade, mas está lá positivo, tentando, vamos lá, doutor, vamos tentar. E isso aí muda completamente. Talvez não vai mudar o resultado do corpo físico, mas o aprendizado, porque no fim das contas vai ser tudo entre fé e resignação, né? Do aprendizado que existe dentro dessa doença e a maneira como a gente aproveita isso. Porque se a gente não entender isso, e volta, e volta, e volta, e volta, até o momento que tem que pegar a cartilha e falar, gente, você não está entendendo? Né? Aí vem, então, é muito importante isso. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Olha quando eu brinco aqui da úlcera nervosa, né? Quando eu falo aqui, às vezes nas palestras. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, olha aqui o exemplo mostrando que tudo começa no pensamento e na maneira como eu... outra coisa que vocês vão sair daqui. Que dardo que eu estou lançando no meu corpo, né? Que tipo de pensamento me passeia na mente o dia todo, principalmente no momento dos perrengues, né? Quando eu sei que eu vou sentar na frente do meu chefe, quando eu sei que eu vou ter que voltar para casa e a sogra está lá. Hoje vocês vão sair daqui diferente. Vocês vão falar, abençoada sogra, que veio a este mundo para me purificar. Olha que lindo, gente. Vão todo mundo comprar flor para a sogra hoje, né? O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionam ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem os desequilíbrios habitantes. Se eu compro comida dentro da validade, para não fazer mal para o meu corpo, eu preciso começar a parar e pensar que os meus pensamentos vencidos ou fora desse padrão, fora da rota de Jesus, vai fazer mal para o meu organismo da mesma maneira, né?
quais sejam aqueles hauridos das decepções e dos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Olha lá, quem que não faz isso? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Olha lá, sem querer, a plantinha não vai crescer mesmo. Eu estou adubando ela só com sentimentos ruins, então os meus vasinhos lá, alguns realmente não vão florescer, né? É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas, vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Aí a gente vai chegar no plano espiritual, onde as nossas mensagens de WhatsApp vão ser projetadas numa tela fluídica bem grande. Mentira, né? Mas vai falar, você foi um suicida. Fala, eu suicida? Mas eu fiz tudo certo, comia certo, não fiz nada. E os seus pensamentos? E a agressão que isso fez no seu corpo físico e que startou, às vezes, uma doença que você não tinha necessidade de ter, né? Isso eu estou extrapolando para exemplos, mas é realmente só para a gente ter esse tipo de lembrança. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva. Compra no shopping isso, gente? Será que se bondade infatigável e tolerância construtiva tem na Shopee? Não tem, né? É difícil. Em todos os passos da senda, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, lembra que a gente está no instinto, mas a incessante renovação mental para o bem é a vontade. Eu tenho que ter essa vontade. Com o apoio do estudo nobre, dia 5, né, começa, ou estude em casa, mas estude, e do serviço constante é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Gente, a gente leu isso antes de vir. A gente estudou isso antes de vir. Está escrito lá. Usa essa cartilha nas aulas pré-reencarnatórias para fixar isso. E tudo isso está onde? Nos ensinamentos de Jesus, né? Eu sou o maior divulgador. Gente, assistam The Chosen com as suas famílias. Coisa mais linda que tem é você conseguir enxergar ali as dificuldades, tira todos os apóstolos daquele pedestal que a gente tinha e traz para o nosso patamar, coitados, ainda não, deixa eles um pouquinho mais para cima. Mas mostra para eles o quanto que todos nós temos esse germe da perfectibilidade que a gente falou e que é só um direcionamento correto que a gente vai no prumo. Se precisar, vai vir um aguilhão, dá umas cutucadas. Põe mais um anésio na vida da gente, que dá uns chacoalhão, né, Vinícius? E aí tudo dá certo, né? E a gente sai usando esses conhecimentos no nosso aprendizado da vida. E aí, só para mostrar o que um complementa o outro, o doutor Dias da Cruz, que era um contemporâneo do doutor Bezerra de Menezes, ele traz essa seguinte mensagem: revigora os teus pensamentos nas fontes sagradas da prece e da inspiração. Olha que bonito isso. As células que compõem teu corpo obedecem ao influxo mental associadas às emoções que as comandam, direcionando-os para a saúde ou para a doença. Dessa forma, encontras no corpo físico e mental o resultado natural de suas decisões presentes ou os efeitos de tuas decisões passadas. De toda forma, podes readestrar as suas células, reeducando-as para o bom funcionamento por meio da redecisão do presente. Concentra-te, pois, no bem falar, no bem pensar, no bem agir, aurindo do alto, de Deus e da vida, as forças de vigor e de sustentação dos ideais de renovação.
Assim agindo, estarás pouco a pouco reconquistando a harmonia e saúde perdidas, sem pressa e sem ansiedade. Estarás construindo a saúde do corpo e da alma, vencendo a ti mesmo. Confia em Deus e faz tua parte. Tem coisa mais linda que isso? Então está nas nossas mãos essa conquista da perfeita harmonia da alma. Não estamos nesse patamar ainda da perfeita harmonia, mas está nas nossas mãos, e desse livro que tem essa mensagem do Dia da Cruz, chama Pílulas de Confiança. Então que a gente passe a diariamente tomar essas pílulas, de confiar na providência divina, de confiar no zelo e no que Deus tem para cada um de nós, de confiar na potência que a gente tem de fazer a nossa transformação. E por fim, como eu disse que vir aqui reforça o meu compromisso, eu quis trazer para vocês, a doutora Marlene Nobre recebeu essa psicografia que é o decálogo do médico espírita, mas que eu passo para profissional da saúde espírita, vamos dizer assim. Então fala, primeiro, defender a doutrina de Kardec, colocar acima de tudo o interesse do Cristo na vida diária. Então tem uma frase que é muito bonita que fala que o diploma do médico é de Jesus. A gente precisa realmente entregar para ele, que é o nosso grande médico. Até arrupiou. Buscar através das próprias ações, viver a medicina do espírito, levar à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade. Então assim, esse X eu fiz, né, na cartilha lá em cima. Ampliar, e tantos amigos queridos, ampliar sempre que possível os conhecimentos médicos, então realmente atrelar e buscar cada vez mais o avanço da ciência para ir fazendo a ponte com os conhecimentos que temos. Colaborar em instituições espíritas, valorizar os minutos preciosos da existência, combater através do exemplo e da palavra a perversão dos costumes, e aqui a luta incessante do médico contra o aborto, defender o fraco e o oprimido, amparar o intoxicado intelectual, acima de tudo exercer a medicina tendo em vista os desígnios divinos, reconhecendo-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador e, portanto, como humilde servo da soberana verdade. Não tem, eu estava conversando com a Camila, uma médica, eu falei, Camila, a gente é tão abençoado que a gente recebe por fazer isso para os outros. Então a gente precisa ter essa consciência desperta da responsabilidade que o profissional de saúde tem de levar tudo isso e de cada vez mais seguir os preceitos e aí a tarefa do nosso grande mestre, que é Jesus. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade mais uma vez e que tenhamos um bom domingo.